Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. Se assim como o Pode Doutor, você busca um propósito de vida saudável, esse recado é para você. Isenta de glúten e de leite, as granolas da Amina são baixas em carboidratos e fonte de fibras. Além disso, ela pode ser consumida por celíacos, intolerantes à lactose ou por qualquer pessoa sem restrições dietéticas. Se você busca uma opção saudável, produzida com ingredientes selecionados, você encontrou uma granola de sabor admirável e de excelente qualidade. Aproveite agora mesmo e desfrute as melhores opções de granolas, bolinhos, pães e muito mais. Acesse www.amina.com.br e siga no Insta, @AminaSemGlúten. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio espetacular para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pode Doutor. Como você sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha saúde. Nosso propósito é levar para você assunto interessante em saúde, assunto legal, assunto checado. Como você sabe, a internet é recheada de fake news, muitas notícias que desinformam mais do que informam, e nosso propósito é, ao contrário, levar para vocês coisa boa em saúde. Então, ó, já vai nos seguindo, vai se inscrevendo no canal para que a gente possa continuar levando para você esse propósito. Hoje é um episódio bastante diferente com um grande amigo meu de muitos anos, daqui a pouco vocês vão ver, Carlos Dias Batista, tricampeão paulista de karatê, campeão brasileiro de karatê na categoria Master, e vai nos falar aqui sobre saúde, sobre vida saudável, sobre disciplina. Aceitou o desafio de dividir aqui conosco conhecimento sobre saúde. Carlão, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, valeu por ter vindo lá da nossa terra natal, Sorocaba. Obrigado, é uma honra tê-lo aqui, valeu. Obrigado, Sidão. Moisés, né? Moisés. Fico muito lisonjeado, tô até meio fora da casinha, né? Porque tanta credibilidade que você tem. Você, desde que eu te conheço, né? Sempre foi uma sumidade, um toque de Midas em tudo que faz. Sempre passou em todas as faculdades que prestou, sempre era notório, nos caras mais inteligentes lá do Colégio Objetivo. Então, fico muito agradecido, muito lisonjeado pela oportunidade. Espero poder somar aqui com vocês com um pouco do conhecimento sobre as artes marciais, da nossa luta, mas fico muito agradecido mesmo. Obrigado. Carlos, seja bem-vindo novamente. A gente vai falar sobre karatê, sobre esporte, os benefícios na saúde. Perdão. Carlos, começa falando pra gente, pro pessoal de casa, como que você entrou no karatê e com o tempo... Vou deixar as outras perguntas para depois. Como que foi sua história no karatê? Bom, eu desde pequeno sempre fui aficionado por artes marciais, né? Você via aqueles filmes de Shaolin, aqueles chinês que voava de um lado pro outro, sempre fui aficionado. Daí um dia um amigo entrou, falou que era legal, lá na escola, uns amigos entraram, eu tentei participar, me matriculei. Lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba mesmo, né? Tinha uma academia lá que foi se despontando, com o nosso finado mestre Pedro Gattaz, ele era muito conhecido, né? Não posso deixar de citar o nome dele, porque ele formou grandes guerreiros, né? E entrei, me apaixonei e fui doutrinado e fui picado por esse pequeno... toda essa caminho de vida que o karatê, que as artes marciais levam, né? Quando você realmente entra num contexto geral. Então, nunca me desliguei, por mais que eu tinha parado de treinar alguma época, sempre ficou me pertencendo. Isso foi com que idade, Carlão? Eu entrei com os 10 anos de idade. 10 anos você entrou no Pedro Gattaz. 10 anos no Pedro Gattaz. Que, na verdade, eu também treinei lá um tempo, né? Quando eu tinha essa idade. Você começou quando também? Não. Hoje eu treino com o mestre Rogério Saito, mas quando eu era bem pequeno, na verdade, com 10, 9 anos, meu pai também colocou lá no Pedro Gattaz, mas era um outro tipo de karatê, né? Quer dizer, o outro que eu faço hoje. Era Kyokushin, que é um karatê de contato, né? Que aqui o Carlos é campeão, então, paulista, e o Pedro Gattaz realmente era uma sumidade, né? Então, a paixão pela arte marcial tem que ser desde cedo, né, Carlão? Essa paixão para você dar sequência, muito além do chute e soco, né, que a gente costuma falar, ela tem que virar uma paixão por tudo aquilo que o seu hobby proporciona, que você quer seguir, né? O Pedro Gattaz, quando a gente entrou, era a raiz total, né? Ele começou no estilo Kyokushin, depois ele migrou para o estilo Shobu-ryu, que é um estilo chamado... É um estilo de competição, estilo de nocaute, na verdade, o Shobu-ryu.
E aí a gente começou a treinar lá e lá foi ficando, eu me formei faixa preta lá, né? Com eles lá. Mas era o karatê bem raiz, é um pouco diferente do que a gente tem nos dias de hoje, que é adaptado para que uma geração um pouquinho mais conservadora vá, mas a gente treinou com muito da premissa dos samurais na época, aquele treino bem pesado mesmo, né? E quando você comentou, que você já foi percebendo logo os benefícios do karatê, as pessoas que participam, que fazem arte marcial, eu percebo que todas falam algo em comum. Esse algo em comum para você no karatê, o que seria? Quais são os benefícios? Tirando os benefícios na saúde que a gente já vai chegar, os benefícios que você considera específicos da arte marcial. Olha, eu vejo a arte marcial assim, muito além do que chute e soco. Sempre foi. E se você pegar os estudos que tem em relação desde a criação das artes marciais, ela foca sempre nos benefícios da mente, nesse diferencial que a mente do praticante de arte marcial tem. Então a mente, o corpo e a alma mesmo, tem todo, muito atrelado esses três segmentos, esses 3 pontos, né? Então quando você busca, quando você entra na doutrina mesmo, de que você quer seguir as artes marciais, além de chute e soco, dos golpes em si, eu acho que essa é o diferencial. Você consegue um equilíbrio maior para tocar as coisas da sua vida, para você tomar decisões, para você se beneficiar de saber que você precisa ter o corpo são, mente sana, aquela velha clichê que é real, na verdade. Além de que também, né, você consegue atingir a tranquilidade de você... Quem faz arte marcial nunca briga, né? É isso que eu ia falar. Não, então, na verdade, a raiz, tirando o campeonato, né? Campeonato tem que... é um pouco diferente. O campeonato é outro contexto. É outro contexto, mas na vida real você aprende a ter equilíbrio, né? Você passa por fases, né? Quando eu entrei, eu achei que eu ia bater em todo mundo, que eu ia dar salto mortal e voar, ia pular carros, né? Com 10 anos de idade, o seu ego começa a ficar inflado, você meio que se perde um pouco, então aí você tem os caminhos que você segue, você vê onde que você quer alimentar, se você vai ser um pit boy ou você vai entrar num contexto que é da filosofia em si, que você tem um diferencial e que você pode ajudar os oprimidos ou levar para o lado bom. Então, quando você entra nessa doutrina, quando você tem você não briga. Eu já tive que brigar, mas sempre evitei. Exatamente, você evita o máximo, né? Porque na realidade, evitar a briga não é ser covarde. Evitar a briga é uma coisa, ainda mais hoje em dia, né, Carlão? Que você tem as pessoas, você não sabe tantas coisas que acontecem. Teve um dia até, a gente faz uns vídeos às vezes dessas bobagenzinhas, falo, sexta-feira, hoje pessoal, evite brigas, né? Mas hoje em dia você tem que tomar esse cuidado mais nas ruas. A gente, quando a gente tinha 10, 15 anos, né, Carlão? Era diferente. Você podia sair à noite que o risco era baixo. Não sei como que é hoje, mas nas cidades em Sorocaba, mas aqui na cidade em São Paulo, a noite sempre complicado. Sempre. Então, uma coisa é você usar as suas sabedorias para se defender, outra é arrumar encrenca, é bem diferente, né? Deve trazer uma segurança. Completamente diferente. Eu acho que sim. Ele sempre traz uma segurança, primeiro, porque você está treinado. Qualquer momento. Né? Então, quando você, na premissa do guerreiro, você está preparado sempre. Se tiver um combate amanhã ou precisar, você está preparado para aquilo. A ideia dos antigos guerreiros samurais era isso. E, assim, né, você se acha preparado sempre, né? Mas o interessante disso, de quem pratica artes marciais, não é saber quando brigar. A sabedoria e o contexto é saber quando não brigar. Então é aí que fica a questão. Porque você pode brigar, você pode dar um chute num cara, como já aconteceu comigo, e às vezes literalmente acabar com a sua vida, né? Então também tem essa, né? Não é só uma questão de você ganhar a briga. Porque ninguém ganha uma briga, né? Dá pra contar esse caso aí como assim? Deu um chute? Tem certeza? Quer deixar pra depois? Então, não, posso contar. Num dos contextos, porque a gente é adolescente
E eu Não tá na tá, adolescência, não tá com os valores totalmente formados tá, ainda, mas né? e assim... Mas foi em campeonato ou não? Foi... Não, foi na rua mesmo. Molecagem começando. Molecagem mesmo. E assim, nosso mestre, apesar dele ser bastante aguerrido, ele não é legal você brigar porque você queima academia, né? Então ele não gostava que você brigasse na rua, não era legal, isso não é bacana. Mas acontecia dos amigos ficarem mais forgados, né? Então tem um certo amigo que a gente conhece, né? Então, e daí eu vi ele no meio de uma roda de bastante gente, fazendo uma roda em volta dele, falou, fulano tá brigando. Falei, putz, né? Aí eu pulei no meio da roda em posição de luta, que é, né, alguma coisa automática. Foi ajudar. Não quero saber o que ele fez. Eu conheci você hoje. Conheci você hoje. Não devia falar isso, mas eu vejo você brigando, eu chego na voadora. Acabando de falar que não briga, né? Não, mas só se tiver algum problema. Só então, se tiver problema. exatamente. Tô brincando. Mas aí eu pulei na roda de um monte de cara gigante, morrendo de medo, claro, que não adianta falar que você não tem medo porque você luta. O primeiro que veio eu chutei. Só que você não chuta pra cutucar, você chuta pra estuporar o beiço, né? E pegou no bulbo. Aqui. Do rapaz. E ele convulsionou em pé. E caiu, e já caiu, acabou. Acabou a briga, acabou tudo, acabou. Sim. Mas e aí? Eu não fiquei feliz com isso. Eu falei, não, acabei com a minha vida, matei o cara. Que legal, né? Isso agora, espero que não seja processado depois de 30 anos. Você tá confessando agora, né? Mas agora já prescreveu. Isso aí já faz uns 30 anos. Né? E isso me fez pensar muito mais coisas depois. Entendeu? Então, quando você tem essa arma na mão, porque o karatê é uma arma branca, né? As artes marciais, você tem que ter muito mais responsabilidade daquilo que inclusive, quando você vai, por exemplo, um processo... Vamos supor que Deus me livre se eu tivesse virado um processo, não sei se virou ou não. O juiz se pergunta, você pratica alguma arte marcial? Porque isso pode realmente se configurar, né? como uma arma e tal, né? Então, isso passado, na época de adolescência, também protegendo um amigo. Na questão, com a evolução do karatê, você já ficou algum tempo sem treinar e viu qual que é o impacto que tem pra você? Já fiquei bastante tempo sem treinar. O treinar karatê, mas e outros, treinava outros esportes ou ficou parado total? Não, eu fiquei parado total bastante tempo, até... Eu quero chegar no benefício do esporte pra você. Não, eu fiquei parado bastante tempo, várias fases, eu parei de fazer tudo, engordei pra caramba, cabeça ficou ruim, o quadro que eu comentei, que a gente tava conversando de depressão, voltou, entendeu? Perdi totalmente o equilíbrio, assim. E hoje eu entendo, né? Porque eu fui estudar nutrição também, fiz um ano de nutrição, depois tive que trancar mas eu vejo muito equilíbrio, a homeostase. Isso. Fez melhor, né? Do corpo. Então eu fiquei em total desequilíbrio para tudo, né? E hoje que a gente tava conversando, o meu tempo é 2 semanas. Se eu parar 2 semanas, eu já começo... sei lá, ficar meio xarope. Então... Mas aí, da época, você chegou a fazer diagnóstico de depressão? Eu, por exemplo, eu sempre falo aqui, já tive síndrome do pânico, porque quando você exagera, né, nos afazeres e não consegue equilibrar com um exercício, por exemplo, um esporte, além de dormir bem, obviamente, descansar de vez em quando e fazer esporte, você acaba transbordando. Você chegou a chegar no transbordo? Não transbordei de burnout. Mas na época que, por exemplo, uma época que eu parei de treinar totalmente, quando eu cuidava da minha mãe que estava com câncer, né? Então eu parei de treinar, não tinha mais nem vontade, nem não vi o porquê de treinar porque minha mãe estava doente. Entendeu? Então você desregula tudo, você mistura as coisas. Você teve que cuidar da sua mãe doente. Exatamente. Por quanto tempo? Cuidei dela por mais de 4 anos, que foi que ela ficou doente com hormônio, tratando, indo bem, e depois quando entrou na parte de quimioterapia, assim, que as coisas começaram a piorar mais ainda. Então eu fiquei sem treinar nada essa época, né? Eu sou meio ruim de ordem cronológica, mas nessa época eu lembro bem que foi quando eu desenvolvi a depressão, né? Porque você vê sua mãe daquele jeito, não deu para segurar. E eu demorei muito tempo para aceitar isso.
aceitar que eu tinha um problema de depressão, porque ninguém quer aceitar, né? Você é machão, lutador, ferradão, bonzão, sempre me fiz sozinho e tudo, você não aceita que você tem alguma isso coisa tá mudando um pouco, né? Essa discriminação, esse preconceito. Igual como você tá falando aqui agora para um monte de gente, né? Então, porque mudou. Porque todos nós somos humanos, né? Então, se a gente passa do limite, ou se a gente não se cuida, se a gente não se previne, a gente acaba podendo ficar doente e tá tudo bem, né? Mas o importante é procurar ajuda e tocar o barco. Exatamente. Hoje eu encaro como uma coisa que eu tenho, e é como eu enfrento isso. Né? De guarda armada, como guerreiro, como lutador e meto porrada. Mais ou menos. Então, assim. A gente já teve episódio aqui falando muito sobre isso, Carlão. Que sobre o melhor psiquiatra que existe é a academia. Né? Melhor psiquiatra que existe é o exercício físico. E a gente sempre concorda muito com isso. Claro que é uma frase de impacto, gente, que tem um monte de hater que vai lá e fala, não, mas e o remédio? Óbvio, né? Que o remédio, o exercício ele é um coadjuvante. Às vezes vai precisar do remédio, da terapia, mas o exercício é um produtor natural, né, de endorfinas, de hormônios que fazem miocinas, que conseguem fazer o nosso cérebro funcionar melhor. Você concorda com isso ou não? Concordo. Você sente isso na sua pele? Não, eu vivi isso, na verdade. Isso. Eu vivi. Quando eu descobri que eu fui diagnosticado com depressão, eu tive que tomar remédio. Que já estava por um tempo. Claro. Tudo. E só que quando você pega bons médicos você precisa fazer alguma coisa, você está muito sedentário, você precisa se movimentar. E aí que casou de eu voltar a treinar, tudo. E eu consegui, no meu caso, me desligar dos remédios. Perfeito. Eu consegui, mas com muito custo. Eu comecei a estudar a parte de medicina, fui fazer um pouco de nutrição, né? Eu disse, comecei a estudar, fiz cursos com métodos sobre hormônios, sobre esteroides, sobre tudo que podia me manter no equilíbrio, né? Hoje eu sei que se eu não treinar pelo contexto todo, não é bom pra mim. Aí que você falou das 2 semanas de, como você falou mesmo? De vida, né? Esse lead time aí. Esse lead de 2 semanas. Se você ficar 2 semanas sem treinar, começa a dar um... Já começo a perceber que eu já não tô animado o suficiente para trabalhar. Já minhas funções cognitivas assim, já começa a dar uma reduzida, a memória. Você aquela fica sensação mais ruim. letárgico, fica mais... Né, isso... Eu também demorei para entender isso. Falar, mas como é que pode? Mas daí eu fico mais... Às vezes bate uma ansiedade a mais. Então, hoje, quando eu tô assim, eu pego, vou pra academia e arruma esse tempo. Sim, né, então na verdade é um remédio, né? Muito melhor do que tomar o remédio comprimido nesse caso, usar esse remédio, fazer exercício regularmente. E também não é nem o fim do mundo, 3, 4 vezes por semana. Sim. Eu não sei quanto que você está treinando, daqui a pouco você fala. Mas é o suficiente para a gente não ficar parado e ter esse remédio, esse benefício do seu próprio organismo produzindo. Exatamente. Aí vários tipos de neurotransmissores que controlam a nossa vida, né? Controlam e fazem com que a gente fique no eixo. Eles são poderosos, né? São extremamente poderosos, né? Porque... parece até clichê a gente falar isso, né? Mas é que só quem vive sabe. Mas é que o óbvio, o clichê, né? É o mais importante, né? Que ninguém entende. Exatamente. O pessoal fala assim, não, o exercício vai me ajudar na depressão, na ansiedade? Vai ajudar muito. Como eu falei, eu tive transtorno de ansiedade. Eu mesmo com acima do peso, tudo, mas eu tenho que me controlar. Se eu fico um tempo sem fazer algum exercício também, começa já a vir começa a desintonizar já a TV, começa a vir um ruídozinho psicológico e é muito ruim, né? Se você aí voltando à vida normal de prática regular de exercício, fica tudo bem. E você hoje trabalha com o quê? Você faz a parte de tráfego pago, assessoria digital? Eu fui empresário em Sorocaba há mais de 20 anos na área de TI, né? Tive uma empresa lá, tive um estacionamento ali que a pandemia levou embora. Levou tudo e mais um pouco. Aí eu tive que me reinventar e entrei no mercado digital. Sou empresário, né? Tenho uma empresa chamada Digital Growth. Né? Eu cuido de outras empresas, negócios locais, fazendo toda a parte de estratégia digital,
essas empresas vigorarem na internet. A gente faz desde site até tráfego pago, mídia, social media. Como chama? Digital Growth? DG Growth. DG Growth. Que o Growth é a aceleração de empresas, né? Não é muito conhecido, às vezes cultura de Growth não é muito conhecida, principalmente para Sorocaba, então a gente fala que é marketing digital, tráfego pago, mas é a cultura de Growth. O Growth é a aceleração da empresa. Então a gente pega negócios locais e abre todos os canais de aquisição digital, né? E como que você usou, por exemplo, isso a gente, usando o que o Moisés tinha falado, o Karatê você usa na filosofia lá do seu trabalho também ou não? Como que você acha que... Eu uso. Na verdade, eu comecei a fazer uma analogia das artes marciais para me botar na linha de novo. Desde a parte de disciplina, de perseverança, de manter... Por exemplo, Bruce Lee, ele sempre falou assim no estudo dele, que é o Jet Kune Do, mantenha sua mente aberta para todos os estilos. É por isso que eu não sou defensor de nenhum estilo de arte marcial. Os caras falam, eu faço capoeira, eu gosto. Eu faço judô, eu gosto. Eu faço jiu-jitsu, eu gosto. Sua mente aberta. Então eu levo isso para mim. Então, né, eu mesmo com 52 anos, no marketing digital, o pessoal é da idade do Gustavo, aí 20 anos que eu tenho que estar ali com a mente aberta para que você se atualize nisso. Então eu faço sempre o que tem funcionado para mim é fazer uma analogia do caminho do guerreiro, do samurai, da arte do Bushido, que é o caminho do guerreiro, para a vida do cotidiano, né? Essa parte de disciplina, de integridade, de honestidade, de benevolência, de ajudar o próximo, de tudo isso. E o Karatê, na verdade, é tudo isso. E a gente tá falando bastante do Karatê pelo Carlos ser campeão atual, paulista, tricampeão, campeão brasileiro aí no estilo dele. Então, por isso que a gente tá falando bastante. E a alimentação, Carlão? Como é que você trabalha isso atualmente? Você falou que fez um ano de nutrição. Como que você se disciplina nessa área aí? Quando eu comecei a me ligar mais nisso, né? Eu tenho 3 filhos e... Minha esposa, ela passou por vários problemas de saúde, né, nessa gestação. E paralelo a isso, meu irmão também teve que colocar um stent no coração, né, e tudo. Falou, vou estudar isso aí, senão vai sobrar para mim, porque minha mãe tinha diabetes e tudo. Então eu comecei a estudar, eu fiz curso lá com aquele Vitor Sorrentino, comecei a ver esses players, comecei a estudar mais. Eu gosto muito de estudar tudo quanto é assunto, né? Gosto de saber... Mente aberta. Na verdade eu descobri que eu sou um polímata agora, que fala tudo isso, mas aí eu comecei a seguir, ver, estudar, saber mais sobre essa parte de alimentação, porque que nem hoje eu tenho gordura visceral alterada. Se eu não me cuidar mesmo treinando, né? Isso a gente sabe que pode acontecer. Então eu comecei a entrar nesse negócio de vida saudável com mais atitude, com mais afinco mesmo, né? Então, eu comecei a pesar a comida, emagreci bastante, eu fui ver o que era sarcopenia, né? Eu não queria passar pelo que o meu irmão passa, por exemplo, né? Passava, né? Ele vai ter que tomar 3 remédios pro resto da vida, né? Então, eu mexo muito com alimentação, eu sou fã de fitoterapia, dessas coisas, né? E que também estão ligados à arte marcial. Os antigos samurais, eles estudavam muito isso. Como que é a alimentação e treino? Bom, agora que eu tô... eu não levo muito a ferro e fogo agora, né? Eu já levei mais, né? Beirando a pesar comida e tirar o grão de arroz se desce 200 Mas na preparação pro campeonato... Na preparação, eu sigo muito... Eu vou em nutricionista, ela passa... Confio, assim, nas nutricionistas que eu vou. Eu faço aquela... ela faz a alimentação balanceada. Você segue certinho. Eu sigo certinho. Sigo certinho, porque senão eu gosto de ficar focado nisso, né? Faz parte do contexto. Agora, nesses últimos tempos, eu facilitei um pouco, porque apesar de eu ser atleta, não é uma coisa tão profissional assim, mas eu sempre mantenho um estado limite da balança de coisas ruins ser bem menor do que a alimentação de coisas boas. Quando você estava sem treinar,
O paladar também mudou? Foi Mudou. mais pra tranqueira? Mudou. Quando eu tava sem treinar, tava zoado mesmo, né? Tava sem paladar nenhum. E hoje eu faço que nem açúcar, não tomo café com açúcar mais, né? Mas não é assim, não é uma coisa dolorosa, dolorida de fazer. É uma coisa que foi gradativo, e até tem estudos disso. Você começa a cortar o açúcar, seu paladar vai mudando, tudo, né? Você vai ficando com outro teor, assim. Eu não faço, para mim o café com açúcar agora é ruim, entendeu? Então eu gosto bastante e fez diferença na minha vida. E treino atualmente? Quantas vezes você tá treinando por semana? Agora eu tô treinando todo dia, na verdade só sexta que eu tento descansar, mas se eu imagino que alguém lá na Argentina, por exemplo, tá treinando e eu acabo indo, cara. Porque porque eu vou lutar agora, dia 7, né, no Sul-Americano. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Vou lutar agora, então... Vai ser aonde? Vai ser em Brasília. É o Campeonato Sul-Americano, né? Eu ganhei essa vaga no Brasileiro, conquistei a vaga, eu junto com outros Mas da sua categoria? Na minha categoria tem outros. Não, tem outros também. Tem outros que quando você participa do Brasileiro, você tem a oportunidade de que até o terceiro, quarto lugar, você pode participar do Sul-Americano, né? Então, aí eu vou lutar. Pra mim é novidade, porque eu sempre lutei com os brasileiros, agora eu vou lutar com os gringos, né? Com os gringos daqui. Então, tô tentando. Amanhã, justamente, começo a modo foco meio mais punk, assim, de treinamento. Não chame pra tomar cervejinha, que eu espero que não. Mas tomo, né? Tomo. Que a hora que chegar o argentino lá vai ter que ralar. Sempre argentino, né? Você te fala, tem algum. Na categoria Master, você já tem algum rival aí que você já conhece? Rival? Cara. Ou não um rival, um oponente de alta envergadura? Tem, eu vou lutar com o atual campeão sul-americano, que é brasileiro também, que me fugiu o nome da memória, que é lá de Brasília, né? Que já lutou no Japão, tudo, né? Gente finíssima. Isso é muito legal das artes marciais, não posso deixar de falar, porque que nem eu não jogo mais futebol, né? Mas no futebol é assim, você tá no churrasquinho e fala, vamos bater uma bolinha, acaba todo mundo brigando. No karatê é diferente. No karatê um tá querendo matar o outro, você quebra a perna do outro e depois tá tomando cerveja. Então é diferente, mas eu vou lutar com essa pessoa. Mas no contexto geral também não tem um rival. O rival é sempre você mesmo, a sua superação. Boa. E todo mundo tá ali por um amor ao amor ao esporte. Não é grana, não é... né? É ali aquilo que você treinou, né? Esse último lutei com o cara e falou, puta, faz 3 meses que eu não boto uma gota de cerveja na boca, tô treinando pro seu campeonato, tal, fiz a semifinal com ele. Depois ele falou isso, ele falou, putz, depois vamos tomar uma, tal, putz. Então, sempre um oponente, você não sabe o que espera. Então, eu no brasileiro, eu quase perdi na minha primeira luta um cara que tinha 1,60 m e pesava... Qual a sua altura, pra quem tá ouvindo aí entender melhor? Eu tenho 1,83 m. Entendeu? Na primeira luta eu quase perdi pra esse cara. Veio pra cima de mim, anulou meu jogo, me fechou, me dava uns pombão sem asa na boca do estômago. Eu falei, nossa. Aí você tem que mudar, você tem que pensar, você tem que se afastar, você tem que pensar, você tem que ver por onde você vai pra você poder. Então, não tem um adversário só. Você pode encontrar... O que eu faço? Não subestimo ninguém. Não subestimo. Se eu pegar um chassi de grilo igual o Gustavo, eu vou pra cima. Entendeu? E fora o karatê, você faz outro tipo de atividade física? Faço. De exercício físico? Sim, eu fiz muito tempo musculação. Eu me encontrei na musculação nessa mudança de corpo. Na época que eu voltei a treinar, que eu fiquei com essa lacuna. Eu tava com um problema no joelho, tava desenganado, tinha que operar, daí me apresentaram um super atleta lá, um super fisioterapeuta lá em Sorocaba, que tem uma academia, comecei a treinar musculação. Mas teve um dos campeonatos que eu quase perdi por cansaço. Se eu tomo um socão na boca do estômago e caio, eu fico feliz, dou risada, perdeu. Se eu tomo um chutão na cara e sou nocauteado, tá ótimo.
Mas pra você perder por cansaço, porque você não treinou, pra estar ali, onde todo mundo treinou, isso pra mim... Aí é um desperdício, né? Aí você fala, não, é vergonhoso. Não dá, é ruim com quem aposta em você, é ruim pelo seu tempo, é ruim pelo seu objetivo. Então, falou, puta, se eu perder, eu quero que o cara me arrebente e tô feliz. Só que fazer eu cair de cansaço, porque ele treinou mais. Daí eu comecei a treinar, eu comecei a fazer CrossFit, que sou estranho, né? Assim, sou estranho, mas como eu tenho a cabeça aberta para fazer tudo, né? E eu acho assim, a gente só... se você for deixar de fazer com base em falácias, você nunca faz nada. Então você esporte tem que... todos são bons, exercício todos são bons. E eu acho que não é nem só esporte, né? Senão, eu vou para Mongaguá. Não vá que é ruim. Mas você pode ir para uma parte boa, legal, e gostar. Quer dizer, você tem que estar lá. Claro, ver a parte boa, né? É a parte boa. Então eu comecei a fazer, falei, não, mas vou fazer. E se eu vou fazer, eu vou com afinco para aprender. E para minha performance melhorou muito. Melhorou muito. E aquela história que você falou do seu filho quando você voltou e pôs ele no karatê também, da arquibancada, que você estava me contando essa história. Sim. Interessante. É bacana. Quando eu entrei no Pedro Gattaz, com uns 10 anos, eu tenho 3 faixas pretas, né? Tenho faixa preta de karatê, de chutebox e de uma outra arte coreana. E eu tava treinando aleatório e tal, só que meu filho, eu queria doutriná-lo, queria que ele conhecesse o caminho do guerreiro do karatê, a disciplina do karatê, a parte do karatê. Então eu matriculei ele numa academia de karatê Kyokushin, nessa academia que eu tô hoje. E ele começou a treinar lá, eu entreguei ele na mão... Com que idade ele? Ele, não vou lembrar a idade. Mais ou menos, acho que faz uns 5 anos atrás, ele tá com 18... uns 14 anos. Acho. E você já com 40 e alguma coisa? Eu já com 47, eu sou péssimo. Mas, resumindo, foi isso. Ele foi treinar lá. Com o Marcos Maggiore, que é o karatê raiz. Né? Um pouquinho adaptado, um pouquinho mais light, mas daí surgiu esse campeonato. Né? Não surgiu o campeonato. Ele falou, pai, vem treinar comigo. Eu falei, vou, né? Vou dar um incentivo, vou lá treinar com ele. Só que quando eu fui treinar com ele, as minhas faixas pretas não eram reconhecidas. Ele falou, aqui a gente não tem como reconhecer suas... Como assim não era reconhecido? O karatê tem vários estilos. Eu era do estilo Shobu Ryu. E o karatê Kyokushin, ele é milenar. Se você pegar a faixa aqui, o Japão fica sabendo que você pegou a faixa lá. Ele é todo registrado, ele é bem normalizado. Tem uma federação por trás, tem todo um... né, um regramento, né? Um regramento daquilo. Então, olha, nós não reconhecemos sua faixa preta aqui desse estilo. Você aceita voltar para a faixa branca? Eu falei, aceito. Não tem problema nenhum. E vou, mesmo sendo lutador, eu não lutava muito campeonato, sabe? Nas outras categorias. Nunca tive... Lutei alguns, mas não foram importantes, assim. Mas tão importantes, né? Mas aí eu fui lá treinar e fiquei com a faixa branca. Eu tinha aulas com faixas laranja, que é a segunda faixa, e tá tudo bem. Porque eu acho que a arte marcial ela é infinita. Então aquela velha história você esvazia o copo, né, cheio, para o seu conhecimento, o seu novo conhecimento entrar. E fiquei lá. E aí surgiu esse campeonato. Né? Surgiu esse campeonato, vou participar, campeonato de Kyokushin. Aí o mestre falou, você vai, mas você quer ir no campeonato, você vai, mas você vai lutar com os faixa branca. Eu falei, não, mas peraí, aí é uma desonra para mim, né? Aí não dá, né? Já tem uma certa... Falei, tá bom, então vou ver se você pode lutar com os faixa preta, você vai com os faixa preta, tá bom? Tá bom, daí fui com os faixa preta, lutar na categoria dos faixa preta. Não era essa categoria porque eu tinha 49 anos, eu lutava com um cara de 40 anos. Então eu com 49 lutava com os caras de 40, faixa preta, peso pesado. Bora, né? Aí o campeonato era no sábado. Eu comecei a treinar lá com meu filho, o campeonato era no sábado. Na quinta-feira meu filho acordou, meu filho, que me conhece, mas não conhece tanto, né? Acordou 3 horas da manhã, me acordou chorando. Falou, pai, não vai, você vai apanhar lá. Falou pro lutador. Sidão que me conhece a parte ogra do assunto, né? Sabe por onde a gente andou. Falei, meu filho falando que eu vou apanhar, cara. Eu vou matar nego lá. E ele foi comigo no campeonato. Só que o campeonato, ele tem as partes de chave, uma parte de ego, uma parte de hierarquia. Tem, né? E não sei se foi coincidência ou não, eu caí com um cara
notório lá, um dos mais notórios que tinha lá. Né? Um cara bom, que já havia lutado mundial na Rússia e tal, eu não conhecia, só vi o cara lá, o cara andava lá, todo mundo fazia reverência pro cara. Primeira luta, eu e o cara. Eu, com o meu esfíncter reduzido, meu filho na arquibancada, eu falei, vai ter conversa. Eu tava sangue nos olhos mesmo. E lutei. O primeiro golpe que eu gosto muito de golpe giratório. O primeiro golpe que eu dei foi um giratório. Pegou na costela dele. Aí ele já sentou. Aí já não... Não, a história seria muito bonita. Ele levantou e me deu 2 chutes na perna. Quase gangrenou minha perna. E aí a gente começou o combate. E daí eu ganhei por pontos. Né? Na verdade ganhei por vazare. Porque eu dei mais 2 chutes na cara dele. E ganhei. E acabei ganhando esse campeonato. Com meu filho lá na plateia, né? E esse dia, né, eu fui reconhecido lá e fui atleta revelação do campeonato, entre 200 atletas. Então eu fui campeão paulista, mas atleta revelação, por dar continuidade ao combate, por ter o respeito, por ter, né, a hierarquia lá. E daí começou a minha carreira nesse Kyokushin, que eu me sinto muito bem hoje, que é bem bacana, assim. Então essa... E você tá lá com esse mestre até hoje? Tô com esse mestre até hoje. E meu filho fala de mim até hoje. Essa história ele não vai esquecer nunca mais. Não, mas ele continua falando porque ele tem 18 anos. Então, eu sempre falo, né? Eu tenho 3 filhos. Tenho de 18, eu tenho de 12. Ele vai ficar bravo de eu falar, mas eu zoo ele mesmo. E tem a minha filha de 10 anos, né? Fez 10 anos, né? Você vê a diferença entre os 3, né? O meu filho de 18... não vai pro brasileiro. Você não vai passar da primeira, pai. Ainda agora, de novo? Não aprendeu nada. Então, mas ele vai. Como ele chama? O Guilherme. Guilherme é o seguinte, eu conheço seu pai desde que ele tinha 6 anos de idade. 5, 6, 7. É impossível seu pai ser vencido por alguém. Se pegar a mesma idade, esquece. Não fala assim, não fala assim. Pelo amor ele não sabe de nada, seu filho. Mas nenhum filho sabe de nada. Não, mas é assim mesmo. É isso que eu falo. Os 3 foi assim, ó. Foi assim. Ele, né, porque adolescente, jeitão, né, e eu pego no pé dele, briga, tá bravo, não vai passar da primeira. O meu filho, o outro de 12 anos, o mais velho, não vai passar da primeira. O de 12 anos, vê se não vai perder, hein? E a minha filha, que é a minha princesinha, você ganhando ou perdendo, eu vou amar você do mesmo jeito, só não vai se machucar muito, né? Então você vai com o equilíbrio ali dos 3, né? Então é isso que é interessante. Mas ele sabe, ele fala, mas ele... Aí você foi lá e ganhou, ficou em primeiro lugar. Fiquei em primeiro lugar em 2019. Daí teve uma lacuna aí, daí teve outro campeonato paulista, que foi esse que eu quase perdi por cansaço, né? E depois, esse ano, daí eu fui campeão paulista e brasileiro, né? Daí que foi assim... Nossa, você fica voando, né? Claro, não, mas merecido, parabéns. Pô, isso aí é louvável, né? Mas deve ser demais. Ser da sua idade, na categoria que você disputou e no estilo que você disputou, o melhor do Brasil, realmente é de comemorar, né? Eu fico bastante... A gente, o que tava falando, fica não é prepotência nem nada, não. Mas a gente se acha bacana, porque todo mundo que tá ali é por amor, né? Então são os caras que treinam, que quer combater, que faz, que dá sangue, que não é qualquer um. Então você fala, que nem, tem gente que sempre quer te golpear também, tem gente que fala assim, mas você foi na categoria dos velhos, né? Eu falo, pega um velho lá, um velho da categoria acima da minha de 60 anos, se você durar 2 minutos com ele, porque tem os caras muito sangue nos olhos, se você durar 2 minutos com ele, daí você vem falar comigo. E normalmente o cara que fala é o cara que não luta, o cara que não, né? Aquelas pessoas que são... E para isso que existem as categorias, né? Para você ficar dentro da sua. Exatamente. Mesmo, né? Então, a gente fica... Porque ali não dá para ir brincando. Não é igual futebol que você tá tomando cerveja, você já vão bater o futebol de quartas. É luta. Sim. E é o individual também. E quando você falou que você perdeu porque você tava... quase perdeu, porque você tava com o cardio meio... não estava em dia seu cardio, o que você fez exatamente? Aí você mudou o treino, você foi fazer crossfit, você falou, mas como me conta melhor isso daí para todo mundo entender, né? Que o esporte acaba elevando o seu nível, né? Então, para você ver o contexto todo, eu tava fazendo muita musculação, tava puxando ferro pra caramba,
130 no supino e não sei o quê. Só que lá no combate, na arena de combate, não tem essa. Se você der um chute no cara e não pontuar, se você nunca nocautear o cara, não serve pra nada. Então, o que acontece? Eu fui ficando cansado, porque você luta um round de 2 minutos. Empatou, não tem descanso. Você vai de novo na sequência, não tem tempo pra você descansar. Né? Vai de novo mais 2 minutos e você pode correr uma maratona, mas lutar aqueles 2 minutos te desgasta de um nível... Não, só quem luta sabe. Só quem luta. 2 minutos de round de luta é interminável. É psicológico, você não sabe o que vem, né? Você não sabe o que te espera, você pode se machucar, tem todo um, né? E aí eu quase perdi porque eu não tava eu tava só forte. O cara aguentava a porrada e quase me ganhou, porque de cansaço. E aí eu fui correr atrás e falar, não, tô com o cardio ruim, preciso melhorar a performance. E aí que eu encontrei no CrossFit, para esse momento, não digo que eu vou ficar lá, mas eu gostei muito da parte do CrossFit, me ajudou muito. E no outro campeonato, depois que eu já estava treinando, no último campeonato paulista, eu tá bem de cardio, foi o diferencial para eu ganhar a luta. Entendeu? Foi o diferencial, porque eu peguei uma pedreira, cara super bom, que foi campeão também, na final. Tá certo que eu tomei um socão na boca e cortou minha boca, né? Mas isso foi um acidente. Porque no karatê não pode dar soco na boca, né? No campeonato. E o cardio fez toda a diferença, até mesmo para eu me recuperar desse knockdown que eu levei sem querer pra lutar depois. Então, eu acho que mesclar força com o cardio e com a mente é o que a gente falou. Esse é o diferencial das artes marciais, né? Perfeito, né? A arte marcial ela educa a gente pra vida, né? Independente da época, dependendo do que você vai fazer, se é trabalho, se é família, se é amigo, se é até própria... até o lazer, né? Um momento sempre você tá preparado, né? Você tá com a mente boa. E passar pela essa fase que você comentou do ego, na fase quando começa, isso daí também traz pra vida. Sim. De saber, peraí, tô bom, mas tem gente melhor, tô bom, mas tem que melhorar. Exatamente. Quando você tem essa visão, eu acho que tudo melhora. E não é só para o esporte, para artes marciais. Mas quando você tem essa visão, se você escolher o caminho que supostamente seja correto, de deixar o ego de lado, o ego inflado de lado, a prepotência, e saber que sempre vai ter alguém que pode ser melhor do que você, ou que pode estar fazendo mais, ou pode ser o momento dele, quando você deixa isso de lado, eu acho que para tudo funciona muito bem. Porque que nem eu tenho uma certa paranoia de achar que alguém está treinando mais que eu, né? E eu tenho que romper muitas barreiras, que nem eu não sou lutador, não estou na academia o dia todo. Eu estou atrás do computador, trabalhando, atendendo cliente, vendo, eu tenho meu horário de treinar e tem dia que eu falo, não vou. Eu falo, puta, não vou, mas eu tenho que ir, né? Então você rompe isso. E com a consciência que, né, o seu ego tem que deixar de lado. Por quê? Porque eu posso pegar um cara que tá lá dentro da academia o dia inteiro treinando, fazendo mais que eu, e é o momento dele. E isso vale pra vida também, né? Exatamente. Quem mais faz aquilo que é necessário, trabalha mais, etc., vai acabar, consequentemente, ficando com muito mais expertise, mais experiência e tendo melhores resultados, né? Vai aprendendo melhor, isso vale pra vida, pra família, tudo é difícil, né? Mas tendo uma filosofia de vida relacionada, por exemplo, ao karatê, que ensina só coisa boa, sempre você vai conseguir levar aquilo para a história da sua vida, cuidar das pessoas, se relacionar com as pessoas, ter calma em tudo. A gente tá brincando aqui falando de soco e de chute, mas no fundo a vida, isso tá lá no campeonato, eventualmente quando a gente é moleque. Mas na realidade, esses socos e chutes é a própria vida mesmo que dá na gente o tempo todo. Exatamente. Entendeu? O tempo todo a vida dá soco e chute e tá tudo bem. Senão nem teria graça. Exato. Imagina se a vida fosse, né, não tivesse nem um chutinho, um soquinho contra a gente. Então, dava erro na Matrix, né? Exato. Então você aprendendo tudo isso, seja no karatê ou nas artes marciais, nos outros esportes também, claro, cada um tem o seu mérito,
Mas isso faz com que você consiga levar uma vida com mais, não é tranquilidade, mas com mais segurança, né? Com mais assertividade, cuidando, ou seja, vivendo direito, né? Exatamente. Direito. Eu, sinceramente, Sidão, para você, por mais que a gente tá falando para milhões de pessoas, eu tive várias épocas quando minha mãe estava doente, ou outras épocas, o problema com a minha empresa, eu andei numa zona abissal, acho que nem na zona abissal, eu acho que estava a zona abissal, tem o núcleo terrestre, passei o núcleo e voltei e saí do outro lado, entendeu? E eu encontrei mais ainda, estou buscando ainda, tenho muito para fazer ainda, o meu equilíbrio, minha renascença, minha fênix nas artes marciais. Esses campeonatos, há quem diga que você ganha um troféu de plástico, mas para mim é muito mais do que isso. Porque eu faço uma analogia da minha vida e buscando o meu equilíbrio, e eu me encontrei nas artes marciais esse porto seguro, né? Esse porto seguro. Porto seguro que eu posso falar, se eu sou disciplinado aqui, eu faço aqui. Se eu mantenho meu equilíbrio aqui, eu mantenho aqui. Como é que eu trato com isso? Como é que eu trato com aquilo? Como é que eu faço? Então eu estou usando muito essa analogia de toda essa história das artes marciais para voltar ao meu equilíbrio. Você sabe, eu fui humorista, hoje eu não consigo contar uma piada, né? Então eu estou voltando e buscando aquela evolução que a gente sempre busca. Claro. Então, e eu encontrei nas artes marciais, com toda a premissa de tudo, esse meio de conseguir obter isso, meu objetivo, né? E claro que se pintar um troféuzinho no Sul-Americano vai ser uma honra, né? claro, e vai bacana, ser uma honra para todo mundo que te conhece, para todo brasileiro, né? Se for contra o argentino, então aí melhor ainda. Você tá pesando, hein, meu? Você tá pesando. Eu tô te complicando, te atrapalhando. Se eu né? perco pro argentino, vai voltar minha depressão. Vai ser... Não, porque a gente vai te amar do mesmo jeito. Aí a gente vai igual a tua filha. Se parecer um argentino, eu dou uma cadeirada. Só chamar o da Atena e dar a cadeirada nele. Então, mas não vai acontecer isso. Você vai chegar lá, você vai lembrar do argentino, vai lembrar do nosso dia aqui, vai vir uma energia extra aí, sabe? O especial do videogame, aí você vai ver. Mas eu sempre falo assim, a gente gosta da vitória, eu sempre fui muito competitivo, mas eu sempre falo de fazer bons combates. Claro. Né? Eu não vou usar uma máxima aí de... Eles podem até me vencer em batalha, mas não sem sangrar, porque vai ficar chato eu falar isso, né? Mas vou ter que dar um trabalho e eu quero fazer bons combates, quero fazer um combate de honra. A gente sempre espera que seja assim, né? Se a vitória vir, que é o que a gente busca, claro, ainda mais para o Brasil, né? Parece pouco, mas eu não estou acreditando que eu vou representar o Brasil. E vou representar porque eu gosto. Eu acho bacana isso, brasileiro. Eu gosto. Então, para mim, eu me cobro muito. Mas a ideia é fazer sempre bons combates, né? Para tudo. Perfeito. E aí, Moisés? Top essa história, hein? Demais, obrigado, cara. Carlão, quando alguém me chama de Sidão, que você tá me chamando, eu fico emocionado. Porque isso é quando a gente tinha velhos tempos, né? E tem aquela história, a gente até teve podcast sobre isso, sobre comportamento, não é que eram os tempos melhores, só eram os tempos diferentes, hoje também é ótimo e sempre é bom. Mas deixa uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou, sobre você poder usar as artes marciais, o exercício, o esporte, para agregar valor na sua vida, para você tomar um rumo perfeito, como você hoje cuida de tudo que você consegue cuidar, cuida dos negócios, cuida da saúde. O esporte entrando em tudo isso, cara, tem uma mensagem final sobre essa história aí. Bacana. Eu vou falar o que eu sempre falo pro meu grupo de amigos lá do Orçobuco, que a gente se reúne, né? A gente chama de Orçobuco. O que eu falo para eles são da nossa idade, são bem-sucedidos, todos estão com a vida mais tranquila, trabalham assim, mas, né? Uns não se cuidam, não. Então eu falo assim, se baseie, tire um tempo para você. Nada adianta você ter dinheiro, você ter conquista, bens materiais, as coisas, se você não tiver saúde. Não faz sentido isso, não faz sentido, não tem, né? Eu sei que todo mundo corre, todo mundo quer prosperar, quer ter as coisas e não vamos ser hipócritas quanto a isso. Mas se você não cuidar da saúde,
E ainda mais depois de você estar numa idade mais avançada, assim, após os 40, o corpo começa a exigir, desbalancear os hormônios. Então, se cuide, tira um tempo para você. Você acha que não dá, que você tem que cuidar da empresa, mas tira um tempo para você. Aquele tempinho, vai para academia, acha um esporte que você gosta. Você não tem obrigação de gostar de arte marcial, mas tire um tempo para você, porque você vai viver muito mais, vai aproveitar muito mais a sua batalha de vida, vai curtir muito mais, curtir os filhos, curtir sua vida, e vai ficar mais feliz e rir mais e encontrar aquele equilíbrio que a gente busca para chegar na passagem final. Perfeito, Carlão, isso. Perfeito. Vamos estar aqui torcendo muito lá para seu sucesso lá, independente de tudo. Sorte das pessoas como eu que posso ser seu amigo. Valeu. Obrigado. Você que tá aí, obrigado também. Sucesso mais. Lá, arrebenta lá. Arrebenta no campeonato lá. Isso aí. Boa sorte lá. Até o próximo episódio. Valeu.